Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja na vida, no coração de cada um de nós, iluminando, nos protegendo e guiando o nosso dia a dia. Iniciando essa semana, nesse dia 22 de janeiro de 2024, nessa segunda-feira, pedimos a Deus hoje também dia de São Vicente, diácono e mártir. O evangelho que nós temos é tirado de Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado maior e eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Beda, que viveu entre 673 e 735, dizia o seguinte: há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Viu? Como nós não queremos fracassar, nós vamos tocando a nossa vida, tentando nos alimentar com a palavra de Deus que vem até nós por Marcos nesse ano. Jesus vai tendo conflitos, por um lado teve com a sua família, continua agora tendo com as autoridades religiosas, nesse caso os mestres da lei, vão até Jerusalém e acusa Jesus de algo muito grave. Viu? Tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu. Belzebu seria uma espécie de senhor da casa, né? É o senhor da casa e príncipe dos demônios, viu? Então, Jesus agora ele é colocado em pé de igualdade com o demônio, com o Belzebu, o príncipe dos demônios. São as expressões que eles usam. Então, eles acusam que Jesus expulsa Satanás porque ele está possuído por um espírito mau, está possuído pelo demônio. Jesus refuta isso. Você escuta, acho que há um problema aí. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide, não tem futuro. Se uma família se divide, não tem futuro. Se Satanás se divide, não tem futuro. Ninguém pode roubar uma casa de um homem forte sem antes amarrá-lo. Então Jesus ele é acusado de ser Satanás e agir em nome de Satanás. Então é colocado ele no mesmo pé de igualdade de Satanás. Jesus refuta isso. Porque o problema da nossa vida são nossas divisões. O problema da igreja são as divisões. A gente vive numa igreja hoje muito polarizada também. Não é só o mundo político que é polarizado também, mas a polarização e o radicalismo, a incapacidade de dialogar, faz com que o futuro se comprometa. Porque nós não temos a Eucaristia como ponto central e comum, porque nós somos muito grupista, nós somos muito territorialista, somos muito donos do poder, donos da responsabilidade. Nós somos donos do meu cargo, donos do meu título. Vamos
nos tornando cada vez mais intolerantes. Há muitas divisões dentro da igreja, é um grupo contra o outro, é conservador ou liberal, é da carismático da libertação. Então a gente vive nessa coisa meio maluca desse mundo aí, e aí por isso que a gente vai se comprometendo. A Igreja Católica até 2030 e pouco não será mais oficialmente a maioria dos brasileiros. Nós vamos diminuindo e já estamos assim, né? É aquilo que um bispo mandou pesquisar quando assumiu, quantos por cento dos católicos frequentam a missa? E fizeram uma pesquisa, 3%. Mas diz que na média 7% dos católicos frequentam a missa. E eu acho que nem isso, viu? Nem isso. Então a gente vive numa crise religiosa muito grande. A igreja não está sabendo como lidar com tudo isso. E aí, diante dessa acusação, Jesus termina dizendo uma frase, olha, em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens. Tudo será perdoado aos homens. Então o perdão será sempre dado. Tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem. Mas blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O que é blasfemar contra ou pecar contra o Espírito Santo é a acusação que eles fizeram para Jesus. É por Satanás que você expulsa Satanás. Ele está com o espírito mau. Então dizer que Jesus é Satanás, isso é pecar contra o Espírito Santo. Acusá-lo de ser o demônio é pecar contra o Espírito Santo. Dizer que Jesus é Beelzebul, que é o senhor da casa, ou ao mesmo tempo que é o príncipe dos demônios, chefe dos demônios, isso é pecar contra o Espírito Santo. Então, a acusação que as autoridades, os mestres da lei fazem a Jesus, isso é que a gente chama de pecar contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é dizer que Deus é o demônio, que Jesus é Satanás. E tudo que Jesus faz é porque ele está possuído pelo demônio. Isso é pecar pelo Espírito Santo. A gente às vezes cria fantasias que pecar contra o Espírito Santo é alguma coisa que eu faço, às vezes muito ligada ao mundo afetivo. E não, a coisa é muito mais séria. Jesus é chamado de demônio por homens religiosos, por doutores da lei, gente que conhece a Sagrada Escritura, gente que tinha conhecimento bíblico da história de Israel, gente que conhecia os profetas, gente de Deus ou gente da religião. E são essas pessoas da religião que acusam Jesus disso. E Jesus alerta, fala assim, olha, mundo dividido não tem futuro. Ou a gente se une, trabalha juntos, ou tudo acaba. Família dividida não tem futuro. Satanás brigando com Satanás não tem futuro, será destruído. Agora, essa acusação de vocês de falar que eu sou Beelzebul e príncipe dos demônios, isso é pecar contra o Espírito Santo. Isso é ofender a Santíssima Trindade. Acusar um membro da Santíssima Trindade de ser o demônio, isso é pecar contra o Espírito Santo. E por isso que Jesus disse, isso não tem perdão. Isso não tem perdão. É a única coisa que não é perdoada. As blasfêmias são perdoadas. Os pecados são perdoados. Não existe coisa que não pode ser perdoada, a não ser isso. Até porque alguém que tem essa postura de falar que Deus é Satanás, Beelzebul, é alguém que não tem mais salvação. É alguém que não tem mais nenhum princípio de fé, nenhum princípio religioso. Porque a religião na época de Jesus vivia um drama. Ela não estava a serviço do pobre, ela estava a serviço de si mesma. Ela estava a serviço da vida que os fariseus, doutores da lei, queriam, os anciãos queriam. Era uma estrutura para servir alguns. Por isso, que Deus possa abençoar e iluminar todos nós, nos fortalecer na fé e aliviar dentro de nós, às vezes, o peso e as dificuldades. Que nós sejamos perdoados, mas que a gente nunca cometa nenhum pecado contra o Espírito Santo. E hoje Jesus deixa isso, porque Jesus continua certos conflitos. Uma multidão vai ao encontro dele para se curar e se libertar, e um grupo vai contra ele. Um abraço e até mais.